Dom Duarte é uma das figuras mais interessantes e mais mal conhecidas da história portuguesa. Era escritor, era filósofo, chamam-lhe aliás o rei filósofo, era um artista. Estou-lhes aqui a falar junto do túmulo dele, nas Capelas Imperfeitas da Batalha. As Capelas Imperfeitas são uma ideia dele. Cada uma destas capelas devia conter o túmulo de um dos reis de Portugal. Nos reinados seguintes ainda as obras continuaram, mas no reinado de Dom Manuel os gostos já eram completamente outros e realmente as capelas ficaram incompletas. É por isso que se chamam Capelas Imperfeitas. Mas no pórtico de entrada, que é ainda todo pensado e imaginado pelo rei Dom Duarte, está inscrita na pedra, muitas vezes, uma divisa: Loyauté ferré, tant que seré. Eu farei lealdade enquanto viver. Este foi realmente o lema do rei. A obra literária mais importante que ele nos legou tem exatamente o título: O Leal Conselheiro. Leal até à vontade do pai. Como vimos, a derradeira vontade del rei Dom João I, a que disse aos filhos na hora da agonia, foi a que deveriam passar em África para continuar a conquista que ele tinha iniciado em Ceuta. El rei Dom Duarte logo sobe ao trono. Não pensa em mais nada. A organização de uma grande expedição ao norte da África para conquistar Tânger, Arzila e todo o mais que se pudesse. A grande expedição organiza-se, é comandada por dois irmãos do rei, os infantes Dom Henrique e Dom Fernando, e sai do Tejo no dia 28 de agosto de 1437. Chega a Tânger nos inícios de setembro, põe cerco à cidade. Simplesmente, dessa vez, a cidade não foi apanhada desprevenida. Os mouros sabiam que se preparava a expedição e estavam fortemente armados para a enfrentar. O infante Dom Henrique mandou fazer um palanque de madeira, como um fortim, e defendeu-se o mais bravamente que pode ser. A resistência ali, dentro desse palanque de madeira, aguentou 34 dias. Mas ao fim de 34 dias já não havia pão, já não havia água, os mortos eram muitos. E o infante Dom Henrique não teve outra solução senão a de fazer um acordo com os mouros, seus inimigos. Os mouros deixavam-no embarcar nos navios e voltar a Portugal, mas em troca os portugueses tinham que devolver aos mouros a cidade de Ceuta, conquistada em 1415. Para garantir a palavra que o infante Dom Henrique deu, deixou lá como reféns o irmão, o infante Dom Fernando. Estas notícias chegaram a Portugal no fim do mês de outubro e o rei, quando lhe dizem tem que entregar Ceuta para salvar o irmão, diz: mas Ceuta não é minha, Ceuta é portuguesa. Quem tem que responder não sou eu, são todos os portugueses. E então reuniu cortes na vila de Leiria e a resposta foi: não, Ceuta não pode ser abandonada. Portanto, o infante Dom Fernando, irmão del rei, fica entregue à sua triste sorte. E assim, tratado como um escravo no mais vil dos cativeiros, Dom Fernando morreu e o rei Dom Duarte também não aguentou muito tempo. Nesse mesmo ano de 1438, ao vir das cortes de Leiria, ele morreu. Disse nessa altura: era de peste. Disseram outros: não,
o rei não aguentou aquele desgosto de entregar a uma morte angustiosa o seu próprio irmão. Eu não sei a verdade, sei que o rei filósofo morreu depois de apenas 6 anos de um atribulado reinado. E sucedeu-lhe no trono o filho mais velho, Dom Afonso, que tinha apenas 6 anos de idade. Esse período da regência do infante Dom Pedro é uma época de paz e de progresso para Portugal. Estou a falar-lhes nisto em Coimbra, diante do Paço Real, paço que ele habitava, porque ele era Duque de Coimbra e fazia aqui, de certo modo, a sede do seu poder. Foi, por exemplo, aqui que ele reuniu as armas que tinha adquirido para uma guerra que não chegou a haver, mas ele manteve as armas aqui neste palácio. É ele quem manda organizar as ordenações afonsinas. As ordenações eram compilações de leis. A regência tinha começado em 39. Em 46, o jovem rei fez 14 anos, que era a idade que se considerava mínima para poder exercer o poder real. O infante entregou-lhe o poder, mas de uma forma um bocado simbólica, porque realmente quem continua a governar é o infante Dom Pedro, até que, 2 anos mais tarde, os nobres convencem o moço Dom Afonso a exigir o poder para si. E assim é. Dom Pedro, fora do poder, começa a ser objeto de provocações, de pressões por parte dos grandes fidalgos, até que se dá a tragédia do combate de Alfarrobeira, na qual o regente perdeu a vida. A época do rei Dom Afonso V ocupa todo o 3º quartel do século XV. Essa época coincide com o fim da Idade Média na Europa e com o princípio da Idade Moderna. Os historiadores românticos gostavam muito de apresentar uma data, 1453. Essa data é realmente importante porque nesse ano os turcos conseguiram dominar a cidade de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Esse feito comoveu profundamente toda a Europa cristã e, é claro, o Papa fazia grandes apelos a todos os reis cristãos. É preciso combater o turco, é preciso lutar contra os inimigos da cristandade. O jovem Dom Afonso V foi dos reis que mais ouvidos deram aos apelos do Papa e resolveu dedicar uma grande parte do seu reinado à conquista do império em África. Ele realmente conquistou a cidade de Alcácer Seguer, depois fez 2 tentativas fracassadas para conquistar Arzila. Arzila era a chave para ocupar Tânger, para vingar a morte do infante Dom Fernando. À terceira, conseguimos realmente ocupar a cidade de Arzila, embora com um pesado preço de sangue, e quando os portugueses tomaram Arzila, os mouros saíram de Tânger, porque realmente defender Tânger já sem Arzila era impossível. É assim que o